Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula prática, né, do curso de rodovias. E nessa aula a gente tem por objetivo mostrar para vocês como é possível, né, fazer a inclusão de seções transversais referentes ao nosso alinhamento da rodovia, né? Como é que isso pode ser feito dentro do Civil 3D? À medida que a gente já tem os alinhamentos, o grade e outras questões já pré-definidas, né? Eu falo pré-definidas porque, como eu falei anteriormente, a gente está fazendo lançamentos, mas ainda precisaríamos fazer um cheque de projeto com relação às normas, principalmente considerando o alinhamento vertical, né? E, claro, o horizontal. Ambos têm que estar correntes com relação à questão normativa. Mas essa parte prática, para ela ser curta, né, a gente precisa, de certa forma, mostrar de forma principal as questões relativas aos lançamentos que eu posso fazer no software. E como vocês já sabem, da parte teórica, quais são as verificações, o que eu preciso checar com relação a esses alinhamentos, vocês podem fazer depois as devidas adequações. Mas seguindo aqui, pessoal, seção transversal, como vocês sabem, né, nada mais é do que você montar algo parecido do que está aqui, né? Claro que isso também inclui o dimensionamento do pavimento, que a gente estuda, né? Quem viu comigo deve estar lembrado, né? Que a gente estuda algumas metodologias para calcular as diversas espessuras de camada que compõem o pavimento, incluindo também a camada de revestimento. Nesse curso de rodovias, a gente não trabalha com esse objetivo, a gente trabalha com projeto geométrico, que é justamente dar dimensões e transformar essa seção aqui no que a gente vai chamar de corredor, que seria, logicamente, o projeto final das faixas de rolamento. Então, a gente precisa ver como é que eu consigo criar, né, essas seções transversais dentro do Civil 3D. Lembrando que, em função da classe da rodovia, eu vou ter alguns condicionantes, principalmente relacionados à largura da faixa de rolamento, às inclinações transversais e longitudinais, e também, pessoal, se ela vai ser pista simples ou até pista dupla. Nós não iremos entrar nesses detalhes, vamos adotar basicamente um contexto relativamente para mostrar como o programa te fornece a capacidade de inserir tais elementos. Então vamos lá, né? Não perdendo tanto tempo. Então vamos criar uma seção transversal. Dentro do Civil 3D, basicamente a gente tem duas possibilidades. A primeira delas é utilizar um dos modelos, algum daqueles templates que você já tem de praxe dentro do próprio programa, que já foi desenvolvido por alguns usuários, né, que podem ser, inclusive, aplicados na íntegra no seu projeto rodoviário. Como é que eu consigo fazer isso? Seria a forma fácil. A gente pode definir nesse sentido. Você pode ir aqui em início, tá, pessoal? Certo? Início. Você vai aqui nisso, se tiver alguma coisa, você fecha aqui, tá, pessoal? Tem que estar aparecendo esse toolspace aqui, ó. Você vai aqui em paletas, ó. Quando eu estou passando o cursor por cima, vai aparecer paletas de ferramentas, que o atalho é Ctrl mais o numeral 3. Quando você clica aqui, ó, ele vai abrir uma outra janela, que foi essa aqui, ó, onde ele vai te dar a oportunidade de utilizar várias abas que você tem aqui no sentido vertical. Como a primeira metodologia é, de certa forma, mostrar para vocês como eu consigo importar seções transversais previamente construídas, a gente só vai utilizar essa primeira aba, que ele está chamando aqui de montagem. Se você tiver com a versão em inglês, provavelmente ele vai estar chamando de assembly. Tá? Então, dentro dessa primeira aba aqui de montagem, assembly, você vai ter algumas montagens comuns. A primeira delas é uma montagem básica. Ó. Se você clicar na mesma e pegar qualquer ponto da tela que não tem algum desenho pré-estabelecido, um gráfico, você pode clicar. Não se preocupe que ele ainda vai vincular essa seção. Isso daqui é apenas para fazer edição e visualização da mesma. Tá? Então eu posso clicar em qualquer ponto. Ela já vem em escala, né? Por isso que eu tenho que dar um zoom aqui, ó. E eu consigo visualizar o primeiro modelo de seção que ele está me fornecendo, ó, que é, como o próprio nome diz,
uma seção básica, uma seção simples. Ó. É uma pista simples, com duas faixas de rolamento, provavelmente uma indo e outra voltando, né? Nem tem acostamento, tem aqui uma sarjeta já atrelada a meio fio e uma área de calçada, tanto do lado direito como também do lado esquerdo, né? E aqui ele já pré-definiu, inclusive, a angulação do talude, quer para condição de corte, quer para condição de aterro, né? É uma seção totalmente simétrica, tá? É a mais básica que você tem dentro do Civil 3D. Além dessa forma, pessoal, eu poderia também utilizar uma outro tipo de montagem, ó, que ele está chamando de transição básica de pista. Vamos ver o que é isso. Ó. Cliquei nela. Se aparecer isso aqui, vocês podem fechar, não tem problema nenhum. Ó. Vou colocar logo aqui embaixo. Já criou ela. Ela é parecida com a primeira, né? Algumas particularidades. Eu estou vendo que os ângulos com relação a corte e aterro são iguais. Deu só uma travadinha aqui, mas já vai voltar. Aparentemente a área lateral, né, de passeio é menor, né? Mas é uma outra possibilidade de seção que ele vai te fornecer, né? Aí, se você quiser utilizar, você teria que medir, verificar qual é a largura da faixa de rolamento. E se os demais elementos também estão condizentes com o que você quer colocar no seu projeto, tá? Então tem essa, tem estrada dividida. Vamos ver, eu acho que ele já vai colocar uma pista com alguma divisão no meio da mesma. E é exatamente isso, ele colocou uma valeta de drenagem de canteiro central, que a gente até viu na aula de drenagem, ó. Já são pistas independentes, já é uma classe 1 ou 0, talvez, né? Dependendo da sua questão de tráfego, né? Então, ó, mais uma possibilidade. Isso daqui, ele tem também o que ele chama de seção completa da rodovia principal. Ó. Vou clicar aqui embaixo para ver o que é. Deixa eu só dar um zoom aqui. Está travando um pouquinho. Mas daqui a pouco volta. Já voltou. Também uma outra possibilidade. Ou então ele vai te dar vários tipos de templates, né? Que você podia utilizar. Tanto os mais comuns. Aqui você tem também algumas seções. Ó, quando você tem interseções. Em relação à sua rodovia principal. Né? Várias possibilidades que você poderia utilizar. Incluindo... Ó, a questão de ter uma seção típica para uma rotatória, uma rótula, tá? Então, são elementos que você pode clicar e ir inserindo aqui para você visualizar o que ele está te oferecendo e, claro, avaliar se isso seria interessante para uso direto no seu projeto. O que eu acho com relação a isso? É interessante ter esses templates, né? Mas a gente sabe que cada projeto tem a sua particularidade, né? E nem sempre todos os elementos que você precisa ter vão ser encontrados nesses templates. E é por isso que eu prefiro fazer de uma forma diferente, que é justamente não adotar esses modelos pré-definidos, e sim tentar criar a sua seção, né, pessoal? A sua seção através de uma montagem, estilo Lego, tá? Que seria exatamente criar do zero e incluir os elementos que realmente são pertinentes ao seu projeto. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, deixa eu apagar isso aqui, ó. Vou apagar essas seções que eu criei. Vou só aqui voltar para o desenho. E agora, ó, o que eu preciso fazer primeiramente, né? Eu não vou mais utilizar essa aba de montagem, vou utilizar as outras abas. Principalmente essa aba aqui que tem elementos básicos, tá? Porque eu tenho elementos básicos, ó. Eu tenho elementos já específicos relacionados à pista. Eu estou falando de pista de rolamento. Eu teria elementos específicos para tratar de acostamentos, de canteiros, tá? Isso daqui envolve também a questão do próprio talude, central ou lateral, a questão de meio fio sarjeta, novamente de taludes, principalmente taludes com grandes alturas, tanto no sentido de corte como de aterro, né? Algumas questões genéricas, tá? Que tem a ver com aquelas valetas também. Algumas questões condicionais e também relativo a drenagens, tá? Isso daqui são vários elementos, volto a falar, é tipo Lego, que você poderia clicar em um determinado elemento e incluir no seu projeto na posição que você precisa do mesmo, tá? Mas vamos começar pelo básico, né? Isso daqui literalmente seria uma aula bem extensa, se a gente for falar cada um desses elementos, mas vamos tentar trabalhar com os elementos básicos. Porém, antes de trabalhar com os mesmos, a gente precisa criar, né, a minha seção.
e eu tenho que ir aqui em primeiro, ó, em montagem, perfeito? Ó, fornece os comandos para criação de montagem. Montagens são literalmente os assemblies, tá? Você clica aqui e vai em criar nova montagem. E, ao clicar, ele vai pedir um nome para a mesma, e eu vou chamar que vai ser a minha seção típica, poderia ser qualquer outro nome, é você que escolhe, tá? Não vou colocar a descrição, montagem eu vou deixar como rodovia, que é o nosso caso. Seção tipo padrão eu vou deixar, tá? Não vou mexer nessas questões básicas de template. All codes eu vou colocar em vez disso padrão seção, que já é relativo àquele padrão DNIT. E o layer vou deixar o mesmo, tá? Só vou dar um OK aqui. Ele já vai criar essa seção típica e vai pedir para mim escolher um ponto onde eu quero inserir. Eu vou colocar logo aqui acima, para a gente não se perder. Então ele clicou, eu cliquei, aliás, e ele criou isso aqui, que é uma vista em seção, tá? Transversal. Só que não tem nada nela, tá, pessoal? Eu preciso agora sim montar o meu Lego, né? Montar e incluir os elementos que eu considero pertinentes para a minha seção transversal. Então vamos começar a brincadeira aqui, ó. Eu vou utilizar a priori só a aba base, ou seja, vou utilizar elementos básicos pré-existentes dentro do Civil 3D. Eu vou colocar aqui uma barreira central, tá? Que a gente conhece com o nome de New Jersey, que é a barreira básica. Eu vou clicar nela aqui e vou inserir ela no meio do meu eixo, tá? Pronto, ó. É a barreira New Jersey. É aquela barreira de divisa, né? Que eu posso ter em função de algumas características na minha rodovia, certo? Então ele já criou, pessoal. Só que aí vem a pergunta. Ele criou, mas criou o quê? Qual é a dimensão dessa barreira? Qual é as características da mesma? Como é que eu consigo ver isso? Ó? Não sei se vocês perceberam, mas quando eu cliquei, ele abriu essa janela aqui, ó. Sendo que a última parte da mesma é referente ao que a gente chama de parâmetros, onde você tem a largura superior, largura central, largura meio-fio, inferior, altura superior, altura central e altura do meio-fio, tá? Que são dimensões que juntas, né, vão gerar esse elemento que eu acabei de representar no modelo. Professor, como é que eu vou relacionar cada um desses a uma dimensão aqui? Eu preciso ter, claro, um indicativo, né? Como é que eu vou adivinhar o que é altura superior e o que é altura central? Eu posso ter uma noção, né? Mas o que geralmente eu peço para que seja feito é o seguinte, ó. Você vai em cima do elemento que você escolheu, clica com o botão direito e vai aqui em Help, que é ajuda em português, ó. Quando você clica aqui, ele vai abrir essa janela e olha o que vai aparecer, pessoal. A legenda, né, relacionando. Vou só voltar no anterior aqui, rapidamente. Para voltar, você clica nela aqui, ó. E vai aqui, ó, com o botão direito em propriedades, tá? Aí ele volta com aquela janela anterior que tem todos os elementos, as dimensões dos membros. Então, voltando aqui para a aba que ele abriu, né, para o Help, que não é esse aqui. É esse aqui. Ó, você consegue ver a imagem e comparar aqui, ó. Por exemplo, o que é a largura superior? É exatamente essa dimensão aqui de cima. O que é a altura central? Eu vou procurar aqui, ó. Às vezes, pessoal, a tradução não é 100%, então você acha até alguma incompatibilidade, tá? Então, ligados, mas geralmente eu consigo, através dessa associação imagem a valores, verificar aqui, ó, de que se trata cada dimensão do elemento, tá? Então, você sempre associa aqui. Por exemplo, ó, largura do fundo, ele está chamando aqui de largura inferior, que no caso aqui é 60 centímetros. Eu poderia fechar isso aqui, ó, e alterar esse valor para aumentar essa dimensão aqui, ó. Em vez de 60, eu vou colocar 90. Ó. Quando eu cliquei fora aqui, ele já vai automaticamente aumentar a dimensão do meu elemento. Então, eu consigo editar eles a meu bel prazer. Mas como eu quero trabalhar com as padrões, né, eu vou deixar 60 aqui, ele já vai corrigir e pronto. A minha New Jersey, né, a minha divisa central, já está devidamente feita. Só que a pista não é só isso, né, pessoal? E agora eu vou criar, inclusive, o que a gente conhece como pistas de rolamento, tá? Deixa eu só esticar um pouquinho para cá, para ficar melhor de ver. Então, vamos lá. Estou aqui em básico, tá? E vou aqui em pista básica, tá? Certo? Quando você clica aqui, ele vai abrir essa janela aqui, que é referente a esse novo elemento que eu irei incluir, ó. Ele já está definindo o lado que ele vai ser incluído, ou seja, do lado direito,
e a largura da minha faixa de rolamento, tá? A profundidade da mesma, né? O que é a profundidade? É a espessura da camada, do pavimento, do revestimento. E claro, pessoal, qual é a inclinação transversal que eu estarei considerando na mesma? Então, eu vou considerar, já que é lado direito, ó. Nesse exemplo aqui, eu vou considerar que ela vai iniciar bem aqui, tá, pessoal? Ela poderia iniciar aqui no centro, tá? É como se eu tivesse uma fundação independente aqui, a parte do pavimento independente para fazer a suportação desse New Jersey, tá? Isso daqui você que escolhe. É apenas uma questão de representação que eu vou optar por isso. Então, eu vou clicar aqui, ó. A hora que vai acontecer, ele já vai deixar representado a minha pista básica, considerando uma largura de 3,60 m, uma inclinação transversal, que é um declive de menos 2%, né, do meu lado direito. Ah, professor, ela é simétrica, eu poderia espelhar? Sim. Inclusive, muitos dos projetistas trabalham com isso, fazem todo o lado dela e, no final, fazem o espelhamento de tudo, literalmente. Nesse caso aqui, eu não vou fazer isso, tá? Eu vou criar cada elemento, porque é muito fácil, inclusive, eu fazer a adoção do mesmo lançamento que eu fiz para o lado direito para o lado esquerdo. Como é que eu faço isso? Ó, você está vendo aqui, ó, está marcado direito, ó, você clica aqui, muda para a esquerda e vai aqui e clica no seu ponto de interesse. Ó. Ele já vai fazer o lançamento igual, pessoal. Só colocar isso aqui para cá e dar um ESC, igual para o seu lado esquerdo. Tá, ó. Percebam que foi lançado de forma igual, simétrica. Certo? Então, ó, já fiz o lançamento do meu New Jersey, tá? Eu posso apagar, pessoal. Eu não queria que fosse aqui, eu queria colocar no meio. Eu poderia apagar, ó. Vou só fazer para vocês verem. Ó. Vou apagar aqui, vou lá novamente, pista básica, e vou escolher o ponto central aqui. Está do lado esquerdo, então tá valendo. Vou colocar aqui. Ó, já faria a partir do meio, que geralmente é o que se faz, tá? Eu poderia adotar isso, acho que eu vou até fazer dessa forma. Então, vou até apagar aqui do meu lado direito também. Vou aqui novamente em pista básica. Ela já está do lado esquerdo, então está errado. Eu tenho que trocar aqui para o lado direito. Certo? Troquei para o lado direito. Vou escolher aqui. Espera aí. Está direito já? Ele pegou o ponto. Espera aí, aqui embaixo. Só um minutinho. Vamos de novo, né? Pista básica. Nananã, já está aqui. Lado esquerdo não. Direito. Direita. Não está dando certo, vamos já ver por quê. Acho que é aqui que faltou, né? Agora. Tá, porque eu estava reconhecendo com o mesmo elemento, tá? Como eu cliquei na linha, agora sim funcionou. Então, perfeito. Tá? Então, ele já criou aqui as pistas tanto do lado direito, como também do lado esquerdo, certo? Então, vamos lá. Ó. Só que a rodovia, né, a sua seção transversal, ela não vai ser composta apenas de New Jersey e pistas de rolamento. O que eu tenho na sequência, pessoal? Vocês concordam que dependendo da classe da rodovia, né, e dependendo de algumas características, eu posso também ter um acostamento. Então, você pode vir aqui, ó, dentro da aba básica, novamente vir em acostamento. Aliás, vir agora primeiramente em acostamento, ó, e ele vai criar um. Ele já vai te dar a dimensão, ó, a largura, que no caso é 90, e a profundidade do mesmo, e a inclinação também, transversal. Então, eu posso clicar aqui, ó, é o lado direito, então eu tenho que ir para o outro lado, e ele vai criar aqui o meu acostamento, tá? E agora eu quero ir para o lado esquerdo, só altero aqui, à esquerda, e clico novamente aqui nesse ponto de inserção, tá? Cada círculo desse, pessoal, é um ponto de inserção que ele vai considerar ou não, né, em função do meu clique, que está relacionada com a posição que o meu elemento será incluído, né, que será inserido na minha seção. Tá? Então, eu já fiz aqui a pista, as pistas das faixas de rolamento, defini um pequeno acostamento aqui. Eu poderia até aumentar, tá, pessoal? Mas eu vou trabalhar com essas questões padrões que ele está me fornecendo. E depois desse acostamento, eu posso criar o meu fio sarjeta. Ó. Eu posso criar tanto separados como juntos. E eu vou adotar essa solução junto aqui. Ó. Então, cliquei aqui. É o lado esquerdo, né? Então, vou começar daqui. Ele já vai criar aqui meu fio sarjeta. E aqui eu vou trocar para a direita. Para ele fazer a mesma coisa, só que do meu lado direito. Pronto, ó, já fez aqui, criou a minha seção.
Boa parte dela já está criada, tá? Fechar aqui. Não. Isso aqui desaparece com o tempo. Vamos criar uma calçada, então, mobilidade, acessibilidade. Vamos, então, agora incluir uma calçada, tá? Sidewalk. Então, ó, Basic Sidewalk, cliquei aqui. Ele está definido o lado direito, então é o lado de lá. Vou clicar aqui. Ele já vai construir uma calçada considerando 1,80 m a largura da mesma. E, como a seção eu estou considerando a priori simétrica, eu vou fazer a mesma coisa para o meu lado esquerdo. Pronto. Está quase pronta a seção, né, pessoal? Uma seção relativamente simples que eu estou construindo do zero. Vamos lá, então, agora. E, claro, talude, né? Eu posso ter seções de corte e seções de aterro, né? Então, vamos lá. Eu vou adotar aqui, aí para fazer a parte de taludes, você vai aqui em... Você vai aqui em indicação básica de corte de valeta lateral, tá? Então, pode clicar aqui. Ele já vem com algumas características. Isso daqui é até interessante ver. Eu vou clicar aqui e a gente vai dar uma olhada. Ele está fazendo do lado esquerdo, então é desse. Vou clicar aqui. Ele já vai definir aqui a questão da inclinação corte e aterro, né? Eu vou fazer a mesma coisa lá para o meu lado direito. Que vai ser aqui. Tá? Isso daqui é o mais genérico que ele te fornece, tá, pessoal? Mas se eu for aqui, ó, e clicar com o botão direito em ajuda, como a gente fez lá para o primeiro elemento, ele já vai te fornecer algumas questões e essas questões te remetem à conclusão que essa geometria pode ser editada de várias formas, tá? A gente viu na parte de drenagem, né, que é muito natural e comum prever, né, aquelas valetas, tanto considerando taludes quando você tem situações de corte, como também em situações de aterro. Então você consegue aqui, ó, em função de alguns elementos que você poderia editar com relação ao elemento talude, né, construir essas valetas. A gente não vai fazer isso aqui, tá? Seria um detalhe específico que eu posso mostrar mais na frente, tá? Seria um pouquinho mais avançado, mas é possível editar esses elementos, tá, pessoal? E a gente pode ver isso mais na frente. Então, vou fechar aqui. E eu concluo que a nossa seção transversal, básica, né? A gente não fez nada do outro mundo, está devidamente construída, tá? E o próximo passo é, conhecendo uma seção transversal, como é que eu consigo definir um corredor que vai estar literalmente ligado ao meu alinhamento horizontal e, claro, ao meu grade vertical que eu defini nas aulas anteriores, tá? Então, a gente termina por aqui, tá, pessoal? Volto a falar, é mais interessante que você faça a construção da sua seção transversal através desse jogo de Lego, tá? Porque você vai literalmente construir aquela que você considera mais factível de ser utilizada no seu projeto, quando você compara isso a utilizar seções que já são pré-existentes no programa. Então, muito mais interessante que você produza a sua seção transversal, e eu mostrei basicamente como é que você pode fazer isso. Deu umas travadas aí, pessoal, mas deu para pegar a parte final, né? A gente conseguiu construir a nossa seção transversal. Podemos alterar alguma coisa aí, vamos analisar ainda, né? Mas já está criada, né? E na próxima aula a gente vai, primeiramente, indexar essa seção transversal a um corredor, que vai estar ligado àqueles 3 alinhamentos que a gente estudou previamente nas aulas anteriores, e depois a gente vai conseguir verificar como funciona a relação paramétrica que você vai ter entre a seção, que ela vai estar relacionada a um corredor, que vai estar relacionado ao alinhamento e automaticamente ao grade. E vocês verão que se eu mexer no grade, o meu próprio corredor também vai sofrer alguma alteração, porque isso daqui referente às questões de corte e aterro vão ser variáveis que podem ser alteradas em função do grade que eu escolhi. Então, isso daqui fica mais para frente. A gente termina agora, já é uma aula bastante longa aí, né? Com esses padrões de aulas práticas, mas eu tentei ser o mais breve possível. Então, até a nossa próxima aula, já está terminando o curso, tá, pessoal?
eu acredito que mais umas 3 aulas a gente termina essa parte prática, que foi um bônus, né, do curso de rodovias e ferrovias. Um abraço.